Minhas amigas, meus amigos, hoje, 22 de junho de 2022, eu venho aqui trazer para vocês uma informação que todos já devem estar sabendo pelos órgãos de imprensa sobre a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro esse, ex-ministro do governo Bolsonaro. Para quem talvez pode perceber, eu estou aqui falando a bordo da plataforma onde trabalho. Trabalhei à noite e acordei agora para poder almoçar, agora por volta das 13 horas da tarde, e liguei a TV para assistir ao noticiário como é de costume, todos os dias. E hoje eu volto a trabalhar à noite também. O que eu quero aqui dizer a vocês sobre este fato concreto, que é da prisão preventiva desse ex-ministro, é apenas para revelar a face oculta de um governo que usa Deus de forma indevida, irresponsável e vaidosa para receber prestígios de votos do público do segmento evangélico no Brasil. Este presidente, quando se apresenta como um presidente que atua em um governo, segundo ele, incorruptível, mostra mais do que claro para todos nós que no Brasil não existiu e ainda não existe um governo que não seja corrupto. Todos os governos que passaram pelo Brasil tiveram corrupção, e os próximos que virão também terão. Isso é fato. A corrupção existe em todos os países. Todos os países. Uns países combatem mais a corrupção, outros combatem menos a corrupção. Mas em todos eles há corrupção. Porque a corrupção, ela é algo inerente ao ser humano. Independentemente de credo religioso, de hierarquia, de cor, de raça, não importa. O ser humano está sujeito a cometer o crime de corrupção. Todos nós, eu estou sujeito. Vocês que estão aí nos assistindo nesse momento no nosso canal, também está sujeito. E o que nós temos que fazer nesse momento é ter a tranquilidade e a responsabilidade de admitirmos os fatos, que são graves, embora tenha sido uma prisão preventiva, ele ainda não é condenado pelo crime de corrupção, ele é investigado. E aí eu chamo a atenção, primeiro, para nós, que somos oposição a este governo. Quando eu digo nós, eu também me incluo, porque vocês que me conhecem sabem que eu sou oposição a este governo, não estou atrelado a nenhum lado que se diga político, simplesmente por fazer política contrária ao Brasil. Eu sou crítico. Eu critico Lula, critico Dilma, critico Temer, critico Aécio, critico os militares, critico os evangélicos, critico os espíritas, critico aqueles que eu entendo que devo criticar, segundo meus critérios de avaliação e de análise. Sou crítico, sou questionador. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, para questionar. Primeiro, repetindo,
a nós, oposição ao governo Bolsonaro, nós não devemos tripudiar sobre este caso da prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro. Nós não podemos aplaudir essa prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro. Nós temos de lamentar por um fato tão triste, tão emblemático no Brasil e que mais uma vez está vindo à tona. Fato grave, mas tripudiar jamais. Ele é um ser humano como eu e você, mas isso não faz dele menos criminoso ou mais criminoso. Isso não transforma ele em réu ou inocente. As investigações irão seguir o seu curso. Entendemos que a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é a primeira de outras tantas que virão nos próximos dias, no decorrer das investigações. E aí, a minha pergunta a todos nós que estamos assistindo os noticiários é: nós vamos aplaudir e torcer para que o caos se estabeleça no Brasil? Ou vamos nos questionar, mais uma vez, em achar que, tirando Bolsonaro do governo, que eu acredito que ele vá perder as eleições em outubro, a depender do meu voto, é termos o ledo engano de que a saída de Bolsonaro do governo vai acabar o problema da corrupção no Brasil. Não vai acabar. O próximo governo que entrar também terá corrupção. Que isso fique bem claro para todos nós. Porque Bolsonaro foi eleito justamente com essa bandeira do combate à corrupção. E eu dizia para os meus amigos que estariam acreditando nessa promessa do Bolsonaro de que ele iria combater a corrupção, eu dizia: tenha calma, não se precipite. Bolsonaro não é a pessoa que vocês acreditam que ele demonstra ser. Ele é apenas um factoide, tão corrupto quanto os demais ex-presidentes que passaram pela presidência do nosso Brasil. Ele é corrupto, Bolsonaro, desde quando era vereador no Rio de Janeiro, passando por deputado estadual e deputado federal por 6 vezes. A corrupção sempre esteve estampada nos seus atos como parlamentar. E não ia ser agora que ia acabar essa questão da corrupção. Mas o que me chama muita atenção deste governo é quando ele traz a palavra de algo supremo, algo soberano, que é Deus, e diz que com ele vai governar e vai combater a corrupção. Isso, meus amigos, é algo grave, é gravíssimo. Uma pessoa chamar para si uma fala tão equivocada de pregar Deus, defender a Bíblia sagrada, que a Bíblia ela deve ser sagrada para todos aqueles que a compreendem, que aceitam e concordam que a Bíblia é sagrada. A Bíblia tem que ser sagrada para essas pessoas que entendem que ela é algo sagrado. A Bíblia não tem que ser sagrada de forma imposta àqueles que não querem ter o mesmo pensamento de acreditar que ela é sagrada.
Mas eu não estou aqui fazendo ataques às religiões, principalmente as religiões de matriz evangélica, protestantes, neopentecostais e pentecostais. Eu não estou aqui fazendo críticas à religião de ninguém. Nenhuma religião ensina ou evangeliza os seus membros a cometerem corrupção. Zero de possibilidade. Nenhuma religião obriga e educa o seu membro, as suas ovelhas, se assim melhor vocês preferirem, a cometerem corrupção. Eu já disse lá atrás, a corrupção é algo inerente ao ser humano, é inerente a mim, a Robson, a vocês que nos ouvem e que nos escutam nesse momento. Mas quando você cria um rótulo, um emblema de que no seu governo você está amparado por Deus e fala isso com arrogância, com prepotência, de forma assodada, apenas com interesses políticos eleitorais de poder, é querer fazer barganha com Deus. E o resultado está aí. O caso do Milton Ribeiro não é o único neste governo. Não será o último. Já tivemos vários escândalos de corrupção neste governo que ele tentou esconder de nós, cidadãos comuns, essa triste realidade. Mas, meus amigos, eu quero aqui ser um pouco mais contundente com vocês. Nós tivemos, no caso da Lava Jato, do Mensalão, o desmonte de uma quadrilha de corrupção que causou prejuízos bilionários nas contas públicas do nosso Brasil. E a esquerda foi a grande vilã de tudo isso. E não se apaga essa marca. É fato. Houve corrupção, houve crime no governo petista. Mas com a vinda de Bolsonaro ao poder, e eu dizia isso para vários colegas meus próximos a mim, parlamentares, inclusive evangélicos que eu conheço, entre eles eu falo aqui do Sóstenes Cavalcante, o ex-senador Magno Malta, líderes evangélicos como Silas Malafaia, R.R. Soares, entre outros líderes religiosos, eu sempre dizia aos meus amigos, inclusive ao senador da República, meu amigo, meu irmão, Eduardo Girão, lá do Ceará, cearense, macho, aguerrido, torcedor do Fortaleza, meu abraço ao meu querido irmão, senador Eduardo Girão. Dizia também ao ex-deputado federal Luiz Bassuma, lá da Bahia, meu amigo pessoal, pessoa muito querida. E eu dizia, principalmente para esses dois últimos, ao Eduardo Girão e a Bassuma, eu dizia, olha, nós tivemos escândalos de corrupção de forma clara nos governos do PT. Isso veio à tona, foi bom ter vindo à tona para mostrar a face oculta do poder pelo poder. E eu dizia para eles, agora fiquem atentos, porque neste governo que se diz governar com Deus acima de tudo, nós iremos revelar
fatos tristes de corrupção envolvendo líderes religiosos, principalmente líderes evangélicos. Já tivemos outros evangélicos envolvidos em corrupção neste governo atual do Bolsonaro, eu dizia para eles. E teremos outros tantos. Então, o Milton Ribeiro não vai ser o último caso de corrupção do governo Bolsonaro que envolve líderes evangélicos. Que fique bem claro. As investigações da Polícia Federal irá revelar outros nomes, principalmente dos 2 pastores, que despachavam em um gabinete paralelo na pasta do Ministério da Educação, a pedido e a mando do próprio presidente Bolsonaro. Isso ficou claro na fala do ex-ministro Milton Ribeiro, quando disse que recebia os 2 pastores no seu gabinete. Não foi uma só vez que ele recebia e despachava com esses 2 pastores a pedido do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Então, a prisão do Milton Ribeiro não é um fato isolado, onde apenas ele será preso, que está preso de forma preventiva. E por que ele foi preso agora, justamente ele, e não outros nomes? Porque o Milton Ribeiro, ele era o líder, ele era o chefe, o responsável pela pasta do Ministério da Educação. Ele era o ministro. Então, ele sendo preso agora preventivamente, tudo indica, pelo que a Polícia Federal está demonstrando, que a prisão dele, ela serve para que as investigações possam se aprofundar sem as intervenções dele na investigação. Por quê? Porque ele pode atrapalhar as investigações. O Milton Ribeiro solto, nesse momento, e outras pessoas sendo presas, ele pode atrapalhar as investigações. Ele pode tentar acabar com provas. Os 2 pastores, em breve, serão presos também. Não pensem vocês que não serão presos em breve. Prefeitos que receberam, que aceitaram o pedido de propina dos pastores, também serão presos, serão investigados e presos, já estão sendo investigados. Mas eu faço aqui um alerta a todos vocês para finalizar a nossa conversa da manhã de hoje. A todos vocês, eleitores de Bolsonaro, que defendem esse governo e com todo o direito de defender, não tentem minimizar a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, para tentar mostrar, se roubou tem que ser preso mesmo, mas o governo não é corrupto. Não façam isso. Pelo contrário, eu peço que vocês tenham a mesma veemência e a mesma capacidade crítica para exigir que o presidente Bolsonaro venha a público e diga por que esse ministro foi preso, por que ele não foi demitido quando as investigações já apontavam para os indícios de corrupção no seu ministério. E ele não foi demitido por corrupção, não, o Milton Ribeiro. Ele foi demitido por pressão política de aliados e da oposição, da opinião pública, de que ele não teria mais condições de permanecer no cargo. Bolsonaro tentou mantê-lo no cargo, mesmo sob pressão, porque ele sabia que se demitisse o ministro naquele momento, poderia se virar contra ele, e ele mais uma vez covarde, frouxo, omisso, não determinou a retirada dele do governo. E disse mais: eu coloco a minha cara no fogo pelo ministro Milton Ribeiro. Deve estar queimando nesse momento. Eu pergunto a ele:
e pergunto a vocês, será que a cara do presidente está queimando nesse momento? Então peço a vocês, apoiadores de Bolsonaro, meus amigos do Facebook, do meu convívio social, eu pergunto a vocês, façam as perguntas, chame o presidente à responsabilidade para dar uma satisfação do que ele pregava durante a campanha, do fabuloso combate à corrupção que ele tanto pregava. Essa característica não existe no governo Bolsonaro. Ele não combate a corrupção. Ele engana você. Enganou tantos outros, dizendo que seria o defensor do combate à corrupção. Não é, não será. Então eu faço aqui os meus últimos comentários em agradecimento a todos vocês que ficou conosco até esse momento. Já estamos aí com 21 minutos de vídeo nos ouvindo. E eu faço essa interrogação, essa pergunta a todos vocês. Questionem o presidente de vocês, que vocês apoiam, sobre essa prisão, sobre ser um evangélico, um pastor que anda armado, diga-se de passagem. Nada contra o direito do indivíduo ter arma. É um direito dele, se ele assim deseja. Mas um evangélico, um pastor, ter arma de fogo é um tanto estranho para mim. É um tanto estranho. Mas é um direito dele. Tantos outros evangélicos têm arma. Eu acho que até espíritas têm arma, mesmo sem ser policial das Forças Armadas. Vai entender. Mas o último recado que eu digo a vocês: Deus não está nessa disputa entre Bolsonaro e Lula. O cristianismo não está nessa disputa entre Bolsonaro e Lula. O Cristo não está nessa disputa entre Bolsonaro e Lula. De forma alguma, Deus estaria nessa disputa e nem Jesus da mesma forma. Essa disputa, ela está entre nós, seres humanos. Muitos que votaram em Bolsonaro votaram porque ele dizia que ia combater a corrupção. E aí eu faço a vocês a pergunta: ele está combatendo a corrupção? Estamos vendo aí o resultado. Outros escândalos virão neste governo. Anotem, 22 de junho de 2022, outros escândalos virão de corrupção envolvendo líderes religiosos dentro do governo e fora do governo Bolsonaro. Líderes evangélicos virão a fazer parte desse grupo de corrupção em breve. Uma ótima tarde a todos e esperamos aí os comentários de vocês. Podem me criticar, podem concordar, podem discordar, fiquem à vontade. Não me preocupo. Eu até gosto que as pessoas discordem de mim. Mas questionem, me perguntem, eu irei responder a cada um de vocês. Eu tenho posicionamento político. Eu não sou ingênuo de achar que não houve corrupção nos governos do PT. Mas o momento agora requer de nós responsabilidade para agirmos para que a pouca democracia jovem que existe no Brasil acabe de vez com o golpe de Estado, com a volta da ditadura e com ataques à democracia. O que este governo está fazendo nesse momento é agressão à democracia, é agressão à Constituição. Por muito menos, a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment pelas ditas pedaladas fiscais. Por muito menos ela sofreu impeachment. O que este presidente está fazendo
com o Brasil já deveria ser motivo de impeachment há mais de 2 anos. Uma das mais graves questões que ele deveria sofrer o impeachment foi com relação à negação das vacinas de Covid no Brasil, onde ele se recusou ao máximo a comprar as vacinas para que os brasileiros pudessem receber o imunizante. E o resultado foi 696 mil mortes no Brasil até agora. Lamentavelmente. Só este fato já daria a este presidente a prisão, a perda do mandato, pelo crime de lesa pátria, crime contra a vida das pessoas. As pessoas queriam a vacina e não tinham vacina. Governo Bolsonaro, peça para sair, saia do governo. O senhor não está à altura deste cargo que ocupa. O senhor não tem competência moral, ética para estar onde está. Esta cadeira não é compatível com a sua capacidade intelectiva. A sua face, Bolsonaro, é uma face hedionda. A sua face é uma face sociopata. É uma face equivocada. É a face daqueles que acusam a todos para não se acusar. É a face da prepotência. É a face do preconceito, do racismo, da homofobia, do machismo e do autoritarismo quanto mais. Você representa, Bolsonaro, essas facetas que no Brasil nós estamos identificando. E você ajudou a trazer à tona o perfil de brasileiros que lhe apoiam. São pessoas como você, Bolsonaro, que lhe apoiam hoje. Algo em torno de 25% a 30% da população brasileira são como você é. Você reflete a imagem desses brasileiros extremistas, desumanos, hediondos, criminosos, racistas e homofóbicos, que defendem o que você defende. Peça para sair, Bolsonaro. Você não é